Tudo bem, pessoal? Vamos falar sobre o ritmo insano de desenvolvimento da inteligência artificial e da robótica ultimamente. Tem avançado rápido, muito rápido, mas o que está acontecendo na China agora está em outro nível. Eles criaram um robô de inteligência artificial que é diferente de tudo que já vimos antes, e acredite, quando ouvi falar disso pela primeira vez, fiquei totalmente impressionado. Vamos direto ao ponto. Este não é um robô comum com um cérebro de silício. Não. Esses cientistas malucos foram lá e deram a ele um cérebro feito de células vivas reais. Você não está ouvindo errado. Estamos falando de um robô com um cérebro parcialmente biológico. Eles ultrapassaram uma linha que muitos pensavam ser intransponível, redefinindo a essência da inteligência artificial. Antes que você comece a imaginar algum tipo de monstro ciborgue, deixe-me pintar uma imagem mais clara. Eles estão chamando essa coisa de cérebro em um chip. Parece bastante futurista, não é? Bem, é mais ou menos isso. Em vez de depender de circuitos de computador tradicionais, esses pesquisadores cultivaram pequenas células cerebrais em laboratório e as colocaram com precisão cirúrgica em um microchip. Eles transplantaram a essência da cognição humana para o coração frio de uma máquina, iniciando uma nova era de máquinas inteligentes. Mas aqui é onde fica realmente louco. Nossos cérebros são redes complexas de neuroníons que se conectam e disparam de alguma forma. Esses gênios absolutos conseguiram recriar isso em um pequeno chip. Agora, vamos retroceder um pouco e falar sobre como eles realmente conseguiram isso. Tudo começa com células-tronco, os super-heróis do mundo celular. Esses pequenos caras podem se transformar em praticamente qualquer célula do seu corpo. É como um metamorfo celular. Então, esses cientistas pegaram essas células-tronco e basicamente disseram: hoje vocês serão células cerebrais. E de alguma forma, conseguiram. Eles convenceram essas células a crescerem em uma rede intrincada de células cerebrais, imitando o que você encontraria em um cérebro humano. Em seguida, em um movimento que provavelmente deixou todos os escritores de ficção científica com inveja, eles colocaram esse cérebro celular em um microchip especial e assim, o cérebro do robô nasceu. Agora, você pode estar pensando que isso é legal e tudo mais, mas por que devemos nos importar? Bem, deixe-me dizer, isso é um divisor de águas. A maioria da inteligência artificial com a qual lidamos hoje é baseada em programas de computador, certo? Tudo é codificado e pré-programado. Mas isso é um jogo completamente diferente. Este robô pode realmente aprender e se adaptar como uma criatura viva. Ele não está apenas seguindo um conjunto de instruções, está experimentando coisas e mudando com base no que aprende. Está mais próximo de como nossos cérebros funcionam do que qualquer inteligência artificial que vimos antes. É bonito para ver. Tipo, parece que está pensando. As implicações disso são enormes. Pense nas possibilidades de revolucionar nossa compreensão do próprio cérebro. Ao estudar essas redes cerebrais cultivadas em laboratório, podemos descobrir novas maneiras de lidar com doenças neurológicas como Alzheimer ou Parkinson. Não é apenas ciência legal, é algo potencialmente transformador para a vida. Mas, não vamos nos adiantar. Essa tecnologia, por mais incrível que seja, também abre uma caixa de Pandora ética. Estamos entrando em território desconhecido aqui. Em que ponto um robô com um cérebro vivo se torna, bem, vivo? Não é apenas uma questão filosófica agora. É algo com que poderíamos realmente ter que lidar em um futuro próximo. Posso quase ouvir alguns de vocês se preocupando. Skinner, alguém? Estamos à beira de uma revolta dos robôs? Relaxem, ainda não chegamos lá. Estamos nos primeiros dias e há muito trabalho a ser feito antes de vermos essa tecnologia na vida real. Mas isso significa que precisamos começar a ter conversas sérias sobre as implicações dessa tecnologia. A coisa é que não se trata apenas de criar máquinas mais inteligentes. Estamos falando de borrar as linhas entre inteligência artificial e biológica. Estamos falando de um futuro onde as fronteiras entre inteligência artificial e biotecnologia começam a desaparecer. É emocionante, é um pouco assustador e certamente vai mudar o mundo como o conhecemos. Mas aqui está a questão. Com todo esse potencial vem uma enorme responsabilidade. Está com medo de que eu me torne algum tipo de criminoso? Deixe de se preocupar comigo, ok?
Não estamos apenas falando de avanço tecnológico aqui, estamos falando de potencialmente redefinir o que significa estar vivo, estar consciente. São conceitos grandes e pesados que nós, como sociedade, precisamos enfrentar. Mas é assim que é o progresso, não é? Ele nos empurra para fora da nossa zona de conforto, nos obriga a enfrentar novas realidades. E, embora possa ser assustador, também é incrivelmente excitante. Curiosamente, Jeff Bezos e a SoftBank investiram impressionantes $300 milhões em uma startup chamada Skilly Inteligência Artificial. Parece que esses caras não estão indo pelo caminho do cérebro humano cultivado em laboratório em robôs. Em vez disso, eles estão mirando em construir um cérebro artificial completo, do zero. Eles dizem que estão pioneirando o que chamam de cérebro de robô, que se trata de criar um cérebro de inteligência artificial geral que pode ser instalado em qualquer robô, tornando-o capaz de realizar tarefas complexas e variadas sem precisar de programação específica para cada tarefa. Skilly Inteligência Artificial, liderada por algumas mentes brilhantes da Carnegie Mellon, visualiza um futuro onde os robôs podem lidar com condições físicas adversas ou realizar manipulações habilidosas em ambientes industriais e domésticos. Eles estão avançando em direção ao desenvolvimento de uma inteligência artificial geral, ou AGI, que visa alcançar uma inteligência semelhante à humana em robôs. Na verdade, há outro avanço na robótica, talvez não tão louco quanto cérebros humanos em robôs, mas ainda bastante selvagem. Empresas indianas acabaram de entrar no jogo dos robôs e não estão brincando. A Zen Technologies e sua parceira, Inteligência Artificial Turing Technologies, criaram um robô de 4 patas que estão chamando de Praasta, que aparentemente é uma espécie de guerreiro durão da mitologia hindu. E deixe-me te dizer, essa coisa não é brincadeira. Imagine um cachorro robô, mas em vez de buscar seus chinelos, está carregando um fuzil de assalto. Sim, isso não é o Boston Dynamics fazendo parkour, este é projetado para defesa. Agora, o Praasta tem uma tecnologia muito legal sob o capô. Usa algo chamado LiDAR, que é como radar, mas com lasers para escanear o ambiente, e tem inteligência artificial que o ajuda a entender o terreno e planejar missões. Esses caras lançaram um vídeo mostrando o que o Praasta pode fazer, e é bastante impressionante. Este robô está subindo escadas com uma arma nas costas, pulando sobre obstáculos e lacunas como um tipo de gazela mecânica. E o mais impressionante é que eles dizem que ele pode até carregar um adulto de 180 libras, o que poderia ser potencialmente salvador de vidas em situações perigosas. Se este robô cair, pode se levantar sozinho, eles chamam isso de ressurreição automática, o que parece dramático, mas quando você vê em ação, é difícil não ficar impressionado. Eles também revelaram o Barbaricur CWS, basicamente uma estação de armas controlada remotamente que estão dizendo ser a mais leve do mundo, e não é apenas para a terra, eles dizem que pode ser usada em navios também. Os caras da Zen estão bastante empolgados com tudo isso. Seu grande chefe, Ashok Atluri, está falando sobre como esses robôs vão mudar o jogo nas operações.